Vamos falar agora, gente, sobre a volta aí ao futebol, né? São Paulo tá treinando para pegar o Botafogo nesse domingo, à tarde, né? No fim de tarde, né? Acho que é 5h30 o jogo, né? Se eu não me engano. No Morumbi. É um jogo difícil, porque é um jogo que a gente também ainda não vai ter alguns jogadores, a gente vai falar agora. E o próximo jogo, próximo compromisso do São Paulo é contra a LDU, lá em Quito. Isso posto, vou passar para vocês alguns reforços e alguns retornos que o São Paulo teve, né, para esses próximos jogos. O primeiro que eu quero falar para vocês é o Wendel, né? O Wendel jogou um pouquinho, alguns minutos contra o Cruzeiro, mas provavelmente é um bom reforço pra gente aí para esses próximos jogos, porque o São Paulo na linha de 3 zagueiros, o jogador mais apto e que estava jogando bem agora com o Crespo, quando começou a atuar com 3 zagueiros, é o Wendel. Então, para mim, é um alento o Wendel tá voltando. E papo rápido com vocês. O Wendel voltando ou Enzo Dias, que já estava jogando, não se machucou? Qual dos dois vocês acham que, pro jogo da LDU, que eu tô falando que é o jogo mais importante da gente, qual dos dois deve atuar contra a LDU, Grécio? Eu acho assim, o primeiro jogo fora de casa é pra você segurar o resultado. Mata-mata segura o resultado. Então eu iria de Enzo. Segundo jogo, indo pra cima, sempre, pra mim, no Morumbi, você vence. Fora de casa, se der pra empatar, você empata. Então, eu iria de Enzo, e no segundo jogo, se precisar de algo mais ofensivo, sei lá, vai se o São Paulo ganha fora de casa também, que eu não acredito. Mas vai se o São Tem que Paulo ganha. acreditar, porra. Não, sendo bem, É sendo isso, bem mano. sincero, o jogo vai ser bem difícil. Eu sei que vai ser difícil. É jogo pro São Paulo tentar buscar o 0x0 ali e no Morumbi resolver. Era igual eu falava do Nacional. Fora de casa, tenta o empate e dentro de casa você resolve. Teve que resolver ainda nos pênaltis. Mas assim, uma parte só na tua questão, o São Paulo não foi pra empatar lá, o São Paulo foi pra não perder de pouco, porque do jeito que o São Paulo jogou lá, era pra ter perdido, hein, lá na Colômbia, não pode. E agora a altitude é um jogo que vai ser difícil também, então o São Paulo ele vai ter que, fora de casa, tentar ao máximo o empate, segurar o resultado e dentro de casa resolver. Então por isso que a gente hoje, nós temos a possibilidade na lateral esquerda de ter um jogador mais defensivo, que é o Enzo jogando fora de casa, e um jogador mais ofensivo pra você comandar o jogo. E Marcão, pra você eu inverto o lado, tá? Lateral direita, a gente tem aí o Mailton, que já foi apresentado, já tá treinando, e você tem o Cedric, que já atua, né? Eu acho que ele já tá mais na janelinha do que o Mailton, só que são dois jogadores de características diferentes. Pensando na Libertadores, você colocaria quem? Você colocaria o Mailton, que é de uma postura mais ofensiva, ou você colocaria o Cedric, manteria o Cedric, e pensando até em estreia, se você estrearia com o Mailton contra o Botafogo pra gente ver como esse time vai funcionar, por exemplo, caso o Grécio falou, no jogo de volta que a gente precisaria de um resultado. Então, Perrone, eu acho que a questão da lateral direita é até mais fácil de resolver do que a esquerda. Eu não faria testes aí contra o Botafogo para pensar na possibilidade de ver o Mailton jogando já. Eu manteria o Cedric Soares, porque o São Paulo nesse jogo contra o Botafogo vai ser um treinamento de luxo para poder jogar contra a LDU. Eu acho que a escalação que de repente o São Paulo vai atuar contra o Botafogo vai ser a que vai começar também contra a LDU. Tá voltando agora depois de uma pausa de 2 semanas, os jogadores precisam se recondicionar, né, pegar ritmo de jogo, e com isso acho que o Crespo ele vai mandar para campo ali a equipe, se não totalmente igual, mas com uma ou outra modificação. O que eu acho que o Crespo ele tem que fazer, o Grécio ele foi bem na análise dele, é tentar montar um time bem defensivamente, mas não o que ele fez lá contra o Atlético Nacional. Eu acho que montar um meio de campo com 3 volantes, como ele fez ali, é suicídio. Você não tem alguém que cadencia um pouco o jogo, que consegue dar um passo de qualidade para fazer uma liga com o ataque, né? Agredir o adversário também, porque uma coisa é você jogar de forma reativa. Outra coisa é, por exemplo, um lutador de boxe. O cara que ele entra para jogar no contragolpe é uma coisa, o cara que ele entra para ficar no corner tomando porrada, mais cedo ou mais tarde ele vai cair. E foi o que o São Paulo fez contra o Atlético Nacional, na minha opinião. Jogou mal demais aquele jogo. Se não fossem os deuses do futebol terem olhado pra gente e falado, ó, hoje é o dia de vocês. Os deuses e o Rafael. Não, mas mesmo com o Rafael ali, teve um pênalti que foi pra fora e 2 bolas na trave. Então acho que isso dificilmente vai acontecer de novo. O São Paulo vai ter êxito de conseguir um bom resultado. Então, o resultado foi ótimo lá na Colômbia, mas o rendimento do time, o futebol apresentado foi horrível. Né? O São Paulo não deu um chute no gol dos caras. Não teve uma, para não falar que não teve um pra fora do André Silva que ele isolou. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o São Paulo tem obrigação também de tentar propor o jogo contra a LDU. Então, o meio de campo, pra mim, tem que ter o Rodriguinho lá, mesmo fora de casa. E aí o ataque não vai ter muita escolha, né? O que a gente tem à disposição, pra mim, o que tem de melhor é o Ferreirinho e o Luciano.
Então, tendo 2 jogadores, principalmente o Ferreirinha, para que o São Paulo atue no contra-ataque, tendo o Rodriguinho com a capacidade de enfiar bolas para ele ali, eu acho que vai ser a melhor escolha ali. Eu manteria, assim como o Gress falou, na esquerda o Enzo Dias por ter um poder de marcação melhor do que o Wendel. E na direita não tem muitos segredos. O Mailton tá chegando agora, acho que até para jogar com 3 zagueiros, ele tem o perfil melhor do que o Cedric, é um cara que apoia mais, mas num jogo eliminatório ali contra a LDU, né, ida e volta, eu acho que o Crespo ele não vai inventar moda não e vai manter o Enzo Dias e o Cedric. Pensando também no jogo contra o Botafogo, tem 2 jogadores que estão voltando aí a treinar com o grupo e muito provavelmente poderão ser relacionados para o jogo contra o Botafogo. O primeiro é o Arboleda, que está voltando, ainda não treinou com o grupo, mas eu tenho certeza que nessa semana ele já vai ser reintegrado e ele tem chance de ser relacionado. Esse eu acho que pode ser que seja poupado contra o Botafogo, ou então entra nos últimos minutos, ou entra no segundo tempo, para ser melhor preparado para a Libertadores. Só que tem um que vai entrar de qualquer jeito, porque o Bobadilla está suspenso, que é o Alisson. Então, pensando no meio-campo do Botafogo para jogar contra o Botafogo sem o Bobadilla, né? Que escalação que vocês fariam para esse jogo, visando uma vitória no Morumbi contra o Botafogo? O São Paulo tem que jogar para ganhar esse jogo contra o Botafogo, mas também, como o Marcão falou, se preparando para o jogo da LDU, porque é um jogo que é um teste para a gente ir para Quito, para a gente medir as forças contra a LDU. Que time que é o nosso para domingo contra o Botafogo? Eu acho que o São Paulo não vai mudar tanto. Logicamente tem as saídas, mas o São Paulo vai com os 3 zagueiros. Não acho que Então, quais são os 3 zagueiros? eu não acho que o Crespo ele muda o sistema. Ele vai com os 3 zagueiros. Provavelmente o Rafael Tolói vai estrear. Provavelmente o Tolói, porque o Ferraresi vai ter um jogo de vida ou morte lá da Venezuela. Isso. E provavelmente ele vai ser poupado para o jogo de Quito, viu? Por causa de viagem, jogo, Marcão. Aonde vai ser o jogo? Na Venezuela? Eu acho que vai ser na Venezuela. Eu não tenho certeza, mas assim, pensando em como o São Paulo se comporta com os jogadores que atuam na data FIFA, provavelmente o Ferraresi vai estar no banco, eu acho. Não vai estar jogando. Então eu acho que pode ser que o Tolói realmente estreie contra o Botafogo. Gente, só um recado para vocês. Participem da conversa. Eu tô vendo aqui já alguns superchats. Já a gente vai responder os superchats para vocês. E participem. Quem não tá participando, dê like. E quem quiser ser ouvido aqui por nós, mande o seu superchat pra gente, a nossa pizza de toda segunda-feira, que a gente vai responder todos os superchats daqui a pouquinho, tá? Continua, Grécio. Então a defesa vai ter o Tolói, então. Só interrompendo aí, Grécio, rapidinho. A Venezuela, ela joga amanhã, lá na Venezuela, contra a Colômbia. Lá na Venezuela. Então, você acha que dá tempo dele voltar e ainda jogar contra o Botafogo, né? pô, lógico que dá. Bom, então tá bom. Vamos botar em aberto aí. Ferraresi ou Rafael Tolói. Não tem muito segredo aí. É um dos dois. Que vão ser os 2 pela direita, né? Eu acho que até a briga durante a temporada também, né, vai ser essa. Rafael Tolói e Ferraresi. Tá. Mas enfim, Alan Franco centralizado. E o seu Sabino na esquerda. E o né? Sabino pela esquerda. Aí, ó, os deuses do futebol. Cedric pelo lado direito. E Enzo. Não acho que o Wendel vai ser escalado agora. Acho que ele continua com o Enzo, até porque o Botafogo também não é um time tão fácil. E o meio-campo? Aí o meio-campo a gente já vai para uma Pablo conversa. Maia. Pablo Maia e Alisson. Provavelmente volta a dupla, né? De 2023. O Rodriguinho, que é aquele teste lá pra LDU, né? O Marcos Antônio tá disponível já, não? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Provavelmente pra LDU. Pra agora, não. Ele deve ir com o Rodriguinho comandando o meio-campo. Acho que até pra preparação e colocá-lo como realmente o jogador pra posição pro jogo da Libertadores. E aí o ataque sem o Luciano. Sem Luciano. Suspenso. Aí vai ter Ferreirinha e mais um. Quem seria esse mais um? Fica entre Tapia e Dineno? Eu acredito que sim, né? Não tem muito... Quem tem mais? Abubacar. Tem... Cara, tem sabe quem tem? Só que não entraria agora nesse jogo. Tem o Rigoni. Só que o Rigoni não entra nesse jogo porque ele não é uma referência de ataque. Ele jogaria... ele joga mais como um segundo atacante, né? Mas, sinceramente, eu acho que ele pode até ser usado pelo Crespo junto com o Ferreirinha. Você acha que o Crespo tá pensando, porque isso aí eu já vi isso em grupo de WhatsApp, que o Crespo estaria pensando em colocar o Rigoni também como no comando de ataque. Vocês acham que isso daí é viável?
Eu acho bem possível porque o Rigoni, o Crespo, ele não quer aquele jogador que jogue só de costas. Logicamente, precisa de puxar contra-ataque, precisa segurar a bola, mas eu acho que ele quer um jogador sendo mais móvel. Então eu acho que o Rigoni, ele pode ser sim esse jogador. Eu até fiz um vídeo essa semana falando que o Rigoni, ele tem sim uma boa finalização. Ele finaliza com as duas pernas, ele já fez gol de cabeça no São Paulo. Ele finaliza melhor que o Tapia, que o Dineno e que o Ferreirinha juntos, na minha opinião. O Ferreirinha, ele é muito bom jogador, só que ele decide muito mal. Tem problemas com a finalização, Ele realmente. tem problema com finalização. O Tapia tem problema com finalização. Você não tava no São Paulo. Tava ainda lá no o Tapia é bem River caneludo. Plate. Tapia é bem caneludo. E o Dineno ainda é jogador de finalização. É muito mais jogador de meio bola na área, cabeçada. O cabeceio é a maior arma do Dineno, Marcão, realmente. você iria com Ferreirinha e Rigoni, Ferreirinha e Tapia, Ferreirinha e Dineno. Com o que você iria aí contra o Botafogo? Na realidade, o Crespo ele vai jogar a camisa pra cima, quem pegar é dele. Eu não vejo lá grandes possibilidades, aí a não ser o Ferreirinha. Mas em relação ao que o Grécio falou aí, o Crespo, ele... Parece que o Dineno não caiu nas graças do Crespo. Tá? O Crespo, quando ele joga nesse 3-5-2, ele gosta de ter dois atacantes ali que se movimentam. Né? Você estava falando a respeito de não ter uma referência, mas o próprio Luciano não serve também como uma referência. Então, jogando ali com uma dupla de ataque, Luciano e Ferreirinha, eles se alternam para que hora um esteja dentro da área para poder finalizar, hora um saia um pouco da área para poder criar jogadas. Então, o perfil do jogador que o Crespo gosta, o Rigoni atende. Eu não sei se para esse jogo ele já começaria como titular, acho que não. Acho que o Crespo vai priorizar quem já tá no elenco, então muito provavelmente a gente veja um ataque ali com Ferreirinha e Tapia para começar o jogo contra o Botafogo, a não ser que ele mude o esquema e coloque pontas. Aí seria o Ferreirinha por um lado, o Rigoni por outro, que o Rigoni, na primeira passagem que ele teve pelo São Paulo, ele atuava aberto. Então você pode ter o Rigoni pela direita, o Ferreirinha pela esquerda, e aí sim ter o Dineno, que seria justamente para servir ali como uma referência de ataque. Eu também não acho que o Crespo vá mudar, como eu já disse, né, o esquema tático. Acho que ele vai usar esse jogo contra o Botafogo para servir de teste para então, dois atacantes. Para usar ali justamente para fazer alguns ajustes. Né? O São Paulo ficou parado durante 2 semanas em decorrência da data FIFA. Então acho que ele não pode se dar o luxo de tentar implementar um novo esquema agora, vai jogar no 3-5-2 e seriam 2 atacantes. Então, nesse contexto, nesse cenário, eu acho que ele começa o jogo com Ferreirinha e Tapia. Então vamos cravar o nosso time aqui, que vai jogar contra o Botafogo. E o pessoal, os nossos seguidores, aí, os nossos telespectadores, antes da gente começar com os superchats, também coloca aí o time de vocês contra o Botafogo. Lembrando que Bobadilha tá suspenso, Luciano tá suspenso e o Marco Antônio não vai jogar, tá? Não vai jogar. Muito provavelmente, né? Porque ainda nem começou, não iniciou nem a transição para jogar, para treinar com o grupo, né? Então, pra gente é o seguinte: é Rafael no gol. Aí de um lado a gente tem Cédric, do outro a gente tem o Enzo Dias. Seria isso, né? Sim. E os 3 zagueiros, Ferrarese ou Tolói, se o Ferrarese acusar algum tipo de desgaste deste jogo aí da Venezuela. Mas eu acho que dá pra jogar sim, porque é terça-feira. Se fosse quarta ou quinta, seria pior. Mas terça-feira, mesma data do jogo do Brasil, né? Todo mundo vai jogar, acho que na mesma data, né? Porque é... Última rodada. É, última rodada. Então tem Ferrarese, tem o Alan Franco na zaga central e você tem o Sabino na esquerda, né? E aí meio campo, Pablo Maia, Alisson e Rodriguinho. E aí no ataque você tem o Ferreirinha e aí você pode ter Rigoni ou Tapia ou até mesmo Dineno correndo por fora. É isso, né, gente?